Meu nome é Mônica Borges, eu sou quilombola do território de Itamatatiba, em Alcântara, né? Aqui no estado do Maranhão, aqui no Brasil. E aí eu inicio minha fala primeiro parabenizando o doutor Bruno e a doutora Laila, né, pela essa iniciativa. É, eu acho muito importante que a academia ela traga o estudante, né, para essa realidade fática, né? E a gente tem um costume de pensar a academia afastada. E esse conhecimento e esses saberes tradicionais, né, a partir, né, desse conjunto de palestras, eu tenho certeza que vai fazer um diferencial na formação política pedagógica aí dos estudantes que vocês estão ajudando a formar. E aí eu inicio minha fala dizendo, né, que eu fui convidada para contribuir com vocês um pouquinho sobre a temática, né, da justiça ambiental e trazer uma fala no que tange as comunidades quilombolas, né, como as comunidades quilombolas enxergam a justiça ambiental. E aí eu fiz um slidezinho aqui bem curto, né, só para que eu não consiga, para que eu consiga falar tudo o que eu pretendia, né, nesse curto espaço de tempo. Eu tenho uma mania de falar muito, então eu preciso orientar a minha fala, tá bom? E aí eu vou compartilhar agora com você. Tá, tá, tudo bem? Conseguiram ver? Ah, ótimo. Perfeito. Perfeito. E aí, para iniciar minha fala, eu acho importante que a gente traga duas premissas que são orientadoras na construção do meu pensamento, né? Primeiro aqui para falar sobre justiça ambiental, justiça climática, ecologia, a gente existe uma intersecção, na verdade, duas intersecções, elas são indissociáveis, né? Que é a questão do racismo, né? A questão racial e a questão da luta social. E aí eu digo isso e fundamento a partir de dois grandes pensadores. O primeiro pensador é o Malcolm Ferdinand. O Malcolm Ferdinand, ele é um engenheiro florestal, ele é doutor em filosofia e ele tem uma obra muito interessante que é intitulada Uma economia de, uma ecologia decolonial, pensar a partir do mundo carimbenho. E aí, nesse livro, ele traz uma tese, né? Ele constrói uma tese a partir de duas ambiências distintas, né? Ele fala que existe uma fratura na modernidade. E essa fratura da modernidade, ela está em um lugar onde estão os colonizadores e os colonizados, e um outro lugar onde está a humanidade e a natureza. E ele fala isso para dizer que o fundamento lógico, né, para a construção do capitalismo, por exemplo, é subjugar não só a terra, mas, sobretudo, subjugar as pessoas. E ele vai construindo no final, assim, uma luta, um pensamento que ele entende que é intrínseco, né, a relação entre uma luta antirracista e a luta ecológica, né? Então, ele fala no fim assim, que só existiria uma justiça ambiental e social se levar em consideração todo o agravo, né, decorrente do período colonial. E aí, dentro desse mesmo livro, ele traz, que eu acho que isso que faz o diferencial e dialoga muito com a vida, né, assim, do estudante que precisa entender a realidade fática, né, como sair da teoria e encontrar esses exemplos no nosso cotidiano. Ele fala que uma das estratégias, né, para o enfrentamento e, por conseguinte, para a efetivação de uma justiça ambiental foram as práticas ocorridas aqui na América nos processos de aquilombamento. E aí, então ele fala assim que os quilombos, né, assim, no final de tudo, que ele fala que os quilombos, as comunidades tradicionais no geral, né, os indígenas, eles são espaços de resistência. Eles resistiram não só a um sistema social, mas também a um sistema escravocrata. E o fato deles rejeitarem esse sistema, né, sobretudo o que ele intitula de habitação colonial, que é a forma como o capitalismo se, se propõe, né? Ele trabalha com uma categoria chamada habitar colonial, que seria o quê? São os colonizadores, né? Que eles cultivam ou exploram uma única
uma única cultura ou um único minério, mas a partir de práticas escravocratas. E ele fala que os quilombos e as comunidades tradicionais, eles se colocam nesse lugar, né, de distanciamento, de enfrentamento, exatamente pelos modos de fazer e viver criar, que são inerentes a essas comunidades. A forma como eles se relacionam com o mundo, né, com a natureza e com o meio ambiente, entra em paradoxo com o mundo capitalista. E aí eu acho que essa é a primeira premissa, né? Entender que não é uma discussão apartada, a racialidade e a justiça ambiental e social. E a segunda premissa é uma que quem traz é o Chico Mendes, e eu entendi que vocês já tiveram um momento para falar especificamente, né, da luta dos extrativistas e seringueiros. O Chico Mendes, ele era um seringueiro, sindicalista e um ativista político, e a principal pauta dele era conseguir utilizar as seringas a partir da floresta em pé, né? Então, ele faz também um percurso de construção da politização do uso do meio ambiente, né? A partir dessa vertente, assim, a política ela não tá distante dessa luta, né? Então, a ecologia, como ele fala assim, né? Em um determinado momento, quando alguns pesquisadores começaram a fazer releitura do processo do Chico Mendes, eles falam assim que não existe uma ecologia neutra, né? Então, não tem como a gente pensar justiça social sem levar em consideração todos os fatores externos que levam a gente a consolidar entendimentos, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, é, o sistema político, né? Tem que levar em consideração o sistema econômico, tem que levar em consideração a conjuntura partidária. Então, tudo isso influencia é, no que tange, né, a justiça social e o pensar da ecologia distante de uma ecologia que não leva em consideração a realidade atual, né? E aí, eu falo isso também para pedir licença para vocês, para que em determinado momento da minha fala eu consiga virar a chave, né? Como o Bruno falou, eu sou quilombola, mas eu também estou hoje num ambiente de Estado. Então, eu vou falar essa minha primeira parte, né? Como as comunidades quilombolas estão enxergando a justiça climática, mas em um segundo momento também eu vou falar enquanto governo brasileiro, quais são as estratégias que o governo vem empreendendo para tentar dirimir, né, esses impactos sociais dentro dos territórios tradicionais. E aí, assim, é importante a gente dizer que as comunidades quilombolas, né, o termo quilombo é uma categoria jurídica, mas também é uma categoria política, né? Ela tem origem banto, mas ela foi incorporada dentro do, do sistema brasileiro de direito a partir da Constituição de 88. Então, ela tem o intuito, né, de designar que são comunidades negras dotadas de uma trajetória própria e relações específicas. Tem uma ancestralidade negra relacionada ao período escravocrata. Em linhas gerais, né, assim, as comunidades elas passam por um processo, tem, claro, essa necessidade, né, da ancestralidade está vinculada ao processo, né, de escravização, como o Malcolm colocou, os quilombos são espaços de resistência, né, espaço especificamente de recusa ao sistema social que foi imposto, mas são comunidades que têm como o grande diferencial, né, a relação delas com o próprio território, né? Então, é um processo de autodefinição, mas que leva em consideração aspectos antropológicos, né, de vivência, como essa comunidade vivencia o seu meio. E aí eu acho que é importante a gente destacar que quando a gente fala comunidade ou território quilombola, não, a gente não está falando só da terra e da natureza, né, e do meio ambiente, a gente está falando dos corpos que compõem aquele território. Um território ele é composto, né, tanto pela terra, quanto pelas casas, quanto pelas pessoas, pelos seres vivos, pelos não vivos, então é uma confluência de seres que fazem aquele espaço, né? Então, assim, eu acho que é importante que a gente descreva que está para além de uma delimitação física, um território ou uma comunidade quilombola.
E aí é importante também que a gente destaque, assim, para fazer um link com a questão da justiça climática e desse boom, né, por exemplo, da COP30, entender como é que as comunidades quilombolas elas estão é, elas ocupam o espaço do território brasileiro, né? Então, esses pontinhos aqui, esse mapa, ele foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2022 foi o primeiro ano que houve, né, a realização pelo Estado brasileiro de um censo identitário, onde, né, tinha um marcador quilombola, e onde conseguiu se aferir quantas pessoas quilombolas residem no Brasil, e esse mesmo censo, ele conseguiu também identificar onde essas comunidades estão. Então, assim, a gente consegue ver, aparece a setinha aqui, o cursor, pronto. Esse, esse, Yes, we esse do. limite bem aqui é da Amazônia Legal. Então, é basicamente aquele boom, né, da COP30, onde a COP30 vai se realizar, a COP30 vai ser realizada aqui nesse estado, no Pará. E aí a gente tem um mapa de densidade demográfica que leva a gente a entender que o maior número, né, de concentração das comunidades quilombolas está nesse espaço, né, da Amazônia Legal, que a gente entende que é a Amazônia Legal. E aí é importante também que a gente perceba, né, que todas essas categorias que a gente está trabalhando são categorias que atualmente, né, foram introduzidas nos territórios, né? É justiça climática, é ecologia, mas elas derivam de práticas ancestrais. Então, as comunidades já fazem a gestão territorial e ambiental das suas áreas a partir de uma prática consciente, né? Que entendem, né, que não podem explorar em demasiado o meio ambiente, porque aquilo pode entrar em algum momento em colapso. E aí, a gente fala isso também para colocar que o movimento quilombola no Brasil, né, ele tem mais de 50 anos, assim, mas faz pouco mais de 20 anos que se consolidou enquanto organização, né? Tem uma organização a nível nacional que consegue trazer, colocar em voga as discussões que são mais sistêmicas, né? Discussões que traduzem os anseios de todos os territórios. E aí, assim, as comunidades já vêm empreendendo há determinados anos, né, ações que dialogam com a justiça climática. Eu elenquei aqui 7 ações que eu entendo que traria maior entendimento para esse momento que a gente está construindo aqui. E aí eu entendo assim, que uma ação, né, uma estratégia que as comunidades têm, que verdadeiramente influenciam, né, na preservação ambiental e, por conseguinte, na justiça ambiental e climática, é a questão da titulação dos territórios. Então, o Estado brasileiro tem uma obrigação, né, de titular aquelas áreas, então, de passar a propriedade das áreas que as comunidades ocupam para essas comunidades. Como eu apresentei para vocês, o mapa de densidade identifica que a maior parte das comunidades estão, né, ali na Amazônia Legal. E aí, esse mesmo estudo do IBGE, como outros estudos, eles levam a gente a entender que hoje os espaços mais preservados da Amazônia ou de qualquer outro bioma, né, são onde as comunidades tradicionais estão, é, onde elas vivem, né? Então, a titulação do território, ela influencia de maneira proporcional e direta, né, na preservação dessas áreas. E aí eu entendo também que uma outra estratégia do movimento quilombola é a questão da ocupação dos espaços. E aí eu falo isso, né, sobre a titulação dos territórios, muito levando em consideração o que o Malcolm Ferdinand apregoa, né, sobre pensar essas áreas como esses espaços de resistência, e a questão da ocupação dos espaços políticos, muito no sentido do que o Chico Mendes coloca, né, sobre uma luta social não apartada
dessa justiça climática. E aí eu falo da ocupação dos espaços políticos, porque também é um novo comportamento do movimento, né? A ocupação de cargos eletivos. Então, existe um grande número de quilombolas, né? Enquanto vereadores, prefeitos, a gente não teve nenhum eleito enquanto deputado federal, mas teve várias candidaturas, quase que a gente consegue eleger uma senadora no Maranhão. Então, ocupar esses espaços de decisão também é uma estratégia para a questão climática, né? E aí eu também entendo que a estratégia das pautas transversais dialogam nesse sentido de que, para além de ocupar esses espaços na política, também se ocupa espaços na gestão. Então, as comunidades conseguiram identificar quais são as pautas transversais que verdadeiramente influenciam, né, no cotidiano e na vida deles e fizeram um enfrentamento a partir desse novo governo, né, num governo de transição, que é quando sai um governo e entra outro, né, e se cria um espaço para a construção de políticas públicas e indicação de cargos. O movimento quilombola ele fez uma grande incidência nesse processo e conseguiu não só garantir vagas para pessoas quilombolas, né, nesses espaços de decisão, mas também identificar quais são as pastas principais, né, para essas comunidades. E aí a gente tem algumas estratégias que estão mais no âmbito, né, da articulação mundial ou do continente americano, né? Mas tem esse espaço que é a Colisão Internacional de Territórios e Povos Afrodescendentes na América Latina e no Caribe. Essa colisão, ela não só existe para pensar todas as COPs, né, as COPs que existem, mas também eles fazem um enfrentamento para além dessa pauta ambiental. Então, é um espaço muito importante e traz, né, e traz em voga experiências de outras comunidades tradicionais no enfrentamento dos seus desafios, né, nacionais, né, de cada estado. E aí também tem esse encontro, né, que recentemente foi criado, que é o Encontro de Vozes Afrodescendentes a caminho da COP30. Ele também traz, né, lideranças para além do Brasil nesse processo de construção e especificamente a COP30, né? Acho que esse momento específico, né, de uma COP ser realizada no Brasil permitiu um refinamento, uma qualificação dos argumentos das comunidades quilombolas no trato com o Estado, né? Então, as comunidades estão muito mais munidas de argumentos, inclusive políticos, para fazer qualquer tipo de negociação. E eu falo isso, né, colocando que quase um mês atrás, a direção da COP emitiu uma carta, né? E nessa carta, ele negligenciou a presença de comunidades quilombolas no Brasil e sua contribuição, né, para a manutenção da floresta em pé e todo esse processo, né, de justiça climática. E aí teve um grande movimento, né, coordenado pela CONAC, para que houvesse uma retificação dessa carta. Aí a gente teve, há uns 2, 3 dias atrás, né, um pronunciamento do presidente lá da COP, pedindo desculpa e refazendo a sua fala, né? Eu acho que isso também, a COP traz um processo de empoderamento, né? Trouxe, na verdade, um processo de empoderamento para além dos investimentos no próprio terceiro setor, né? Então, a gente está vendo que tem muito investimento chegando, e isso tem qualificado as lideranças quilombolas nesse processo de capacitação para eles estarem no espaço da COP de uma forma mais qualificada, né? Com um discurso mais qualificado. E aí eu falo também que tem essa marcha da mulher negra, vai ser posterior à COP, mas ela também tem um eixo específico para discutir justiça climática, né, na marcha da mulher negra. Pronto, assim, de estratégias das comunidades quilombolas, eu entendo que sejam essas atualmente, né, de mais relevantes.
E aí o Estado brasileiro também vem num processo muito embrionário de assumir, né, esses desafios, que são desafios de longos anos, né, e tem um curto prazo de tempo, né, que são 4 anos de duração do governo, para tentar dar uma resposta efetiva para os pleitos, né, das comunidades tradicionais e quilombolas. Então, é importante destacar que o Estado ele está num processo de reconstrução. E aí, quando a gente fala reconstrução, é porque houve, né, um processo de desmonte da máquina pública, né? Então, esses 2 anos do atual governo foram basicamente para repensar e reconstruir aquilo que foi objeto de desatenção pelo governo anterior. Estou tentando ser eufemista, né? Mas, enfim. E aí eu acho que uma estratégia muito importante desse governo também é a questão da transversalidade. O governo, né, nesse processo de transição, entendeu qual era o pleito das comunidades tradicionais e absorveu essa transversalidade. Então, criou em todos os ministérios que são emblemáticos, né, e que dialogam com a pauta de povos e comunidades tradicionais, secretarias ou diretorias com políticas públicas específicas para povos e comunidades tradicionais, né, e para quilombolas. E aí eu vou dar dois exemplos, né? A gente tem uma diretoria, é, uma, uma diretoria quilombola aqui no INCRA, que é o órgão que cuida, né, do acesso à terra e território. Tem uma secretaria de territórios e sistemas produtivos quilombolas e de povos e comunidades tradicionais no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é quem cuida, né, da política de acesso à terra, mas também da política de fomento, né, de permanência nos territórios. Tem uma outra secretaria no Ministério da Igualdade Racial, que cuida de todas as políticas, né, que tem transversalidade com a pauta racial e tem um recorte específico para comunidades quilombolas. Tem uma diretoria no Ministério da Saúde, também para comunidades quilombolas, né? Então, assim, a gente conseguiu visualizar que essa transversalidade, ela potencializou a formulação de políticas públicas específicas para as comunidades quilombolas. E, efetivamente, isso vem trazendo, né, grandes ganhos nesses 2 primeiros anos. E aí eu entendo também, né, que o Estado ele também respondeu a essa demanda a partir da priorização da titulação dos territórios, né, uma vez que essas comunidades precisam dos títulos para permanecer nas áreas, então a gente entende que houve uma priorização por parte do Estado brasileiro, né, na parte da titulação. E essa priorização a gente pode ver através de 3 esferas especificamente, né? A partir da reestruturação do INCRA, que é onde eu estou atualmente, né? O INCRA passou por um processo de reestruturação e criou-se essa diretoria quilombola para tentar responder essa demanda do acesso à terra e território. Então, isso foi uma prioridade, a gente conseguiu ver que isso verdadeiramente traduz uma prioridade, mas, sobretudo, o orçamento, né? A gente não faz política pública sem dinheiro. Então, a gente conseguiu visualizar no orçamento, né, essa priorização. Então, foi aportado para a pasta quilombola mais de 137 milhões de reais. E é um número histórico, né, para essa ação, regularização fundiária. Então, assim, a gente também consegue enxergar que isso é um mecanismo para priorizar a pasta. E aí, sobretudo, assim, por fim, a questão dos recursos humanos. Então, recentemente, o Estado fez um concurso público nacional e vai alocar servidores especificamente para o INCRA, e fazia mais de 14 anos que não tinha concurso público para o INCRA. Então, a gente também consegue enxergar que isso corresponde, né, traduz. E aí tem outras 2 políticas que são transversais, mas que eu entendo que dialoga aqui com a nossa pauta, que é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental e a Política Nacional de Saúde Integrada da População Quilombola. Ambas políticas, né, elas têm como intuito
garantir que as comunidades quilombolas consigam viver bem em seus territórios, né? Então, assim, são políticas que vão fomentar o conhecimento do território, que projetam, né, um plano de vida para o território e conseguem pensar o território a partir de suas especificidades. Então, a PGTAC, que a Política Nacional de Gestão Territorial, ela se divide em alguns eixos, e um dos eixos é identificar exatamente as políticas públicas que estão faltando. Entendo, assim, que do Estado brasileiro seriam essas ações. E aí eu finalizo, né, dizendo assim, também dentro do pensamento do Malcolm Ferdinand, que a gente precisa pensar em um novo navio. Ele fala assim, apesar de eu achar bem racista a palavra navio, mas por conta, né? Mas enfim, mas ele fala de um novo navio. E aí ele fala assim, olha, a gente tem que pensar em mecanismos de entender a ecologia e a justiça social a partir dos saberes tradicionais, né? E pensar isso é pensar fora da casinha, e é a minha interpretação, né? Ele fala no sentido de que pensar essas políticas de justiça social só fará sentido se a gente conseguir enxergar todos esses fatores externos que nos levam a entender, né, como a modernidade chegou nesse patamar, né? Como a gente chegou até aqui. E realmente precisa de uma mudança, e essa mudança ela precisa ser radical. Não dá para fazer uma mudança de forma escalonada, né? A gente está falando de mudança de sistema político, né? De sistema econômico, e são espaços que dificilmente a gente vai conseguir confluir com os interesses de povos e comunidades tradicionais. E é isso, gente. Eu me despeço e agradeço a oportunidade.